quer interagir, mais uma vez lembrando o nosso número 51986369700. Como eu havia falado antes, no nosso segundo bloco agora, vou falar de um cara que estava de aniversário ontem, uma das maiores lendas do esporte mundial, não é futebol, é o basquete, que esse cara se chama nada mais nada menos que Michael Jordan. E pra gente falar desse cara, eu trouxe um convidado, um grande amigo meu companheiro lá no nosso canal do YouTube, o Blockbuster, meu grande amigo Christian Farias. E aí, Christian? Fala, meu querido. Como estamos? Tudo tranquilo? Tudo, em riba, ainda mais quando a gente fala do Jordan, né? Desse gênio que eu gosto tanto. Pois é, cara, ele tava de aniversário ontem. Quantos anos ele fez? 58 aninhos. Ah, tá velho, né? É, tá velho. Ele jogou aí até 2003, então ele passou aí dos 40 jogando. Tem muita gente que acha que ele acabou a carreira jogando no Bulls, mas não, ele voltou para fazer lá uma empreitada, uma coisa que não precisava ter feito. Ele voltou já velho, e aí ele jogou no Washington Wizards mais 2 anos, mas foi só porque ele era dono do time e tal. Mas eu acho que a grande história dele é o Bulls, e foi ali que ele modificou o esporte e tudo mais, né, Xandão? Sim, ele foi um dos maiores, né? Ali a gente que viveu nos anos 90, a gente se lembra muito bem dele, né? Porque ele era notícia em todos os lugares, o Michael Jordan. E até hoje ele é considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Ele se tornou jogador popular mesmo, foi no Chicago Bulls, né? Ali, obviamente, na NBA em 1984, é isso? Isso, ele foi draftado, o draft de 1984. A parte mais curiosa é que o Bulls nunca foi um grande time, até hoje ele só tem os 6 títulos que o Jordan ganhou, né? Em 8 anos, mas ele ficou bem mais tempo, mas em 8 anos corridos foram 6 títulos. Ele foi draftado em 84, mas ele foi draftado, para quem não sabe, é aquela escolha onde os últimos colocados do ano anterior acabam sendo os primeiros a escolher os jogadores mais novos, né, que vêm do college. E ele foi a 3ª escolha. O Hakeem Olajuwon do Houston Rockets foi a primeira, depois teve o Sam Bowie a 2ª, e ele foi o 3º. E nesse ano também tem uma coisa muito incrível, que é bacana sempre da gente falar, que o Oscar Schmidt foi draftado. Olha aí. Só que ele jogou assim, há pouquíssimo tempo na NBA, porque naquela época não poderia jogar na seleção brasileira se o cara jogasse na NBA, e ele se negou a continuar jogando na NBA para defender a seleção brasileira, que mais tarde viria a ganhar da seleção dos Estados Unidos. O pessoal meio que faz chacota até, né, com o Oscar, mas o Oscar foi por ser brasileiro talvez, né, mas ele foi um dos maiores jogadores também. Vou falar uma coisa para vocês, o Oscar Schmidt, o Oscar Schmidt, ele é o maior pontuador do mundo no basquete. É inacreditável, porque aí as pessoas falam, mas ele disputou um basquete de baixo nível. Não, ele jogou na Europa há muito tempo e tal. Ele é o maior pontuador do mundo. Então a gente tem um cara sensacional e muitas vezes a gente não valoriza. Mas a questão do Jordan, Xandão, que a gente fala, e eu acho que isso ficou muito em voga esse ano, até por conta do nosso canal, que a gente tem de cultura pop e tal, foi o lance do documentário The Last Dance, né? Saiu da Netflix, né? Agora em 2020. Exato, e aquilo ali mostra os bastidores que o Jordan deixou gravar, mas ele não tinha liberado ainda. E ali a gente vê como que foi, né, os bastidores daquele Bulls que era, cara, era uma época que não tinha Instagram, não tinha mídia, e o cara, ele era mundialmente conhecido sem Instagram, sem Face, sem nada, divulgações, né? Então é como um Michael Jackson, é como um Pelé da vida, o cara é um gênio por si só, né? Sim, eu lembro que ali nos anos 90 eu ganhei, numa época eu ganhei um boné do Chicago Bulls, que era com aquelas placa de metal? Aquelas placas de metal, exatamente. Sensacional. Um boneco a placa de metal. E o mais incrível também, Xandão, é que é o seguinte, tu ganhou o boné do Bulls na época que tinha o time do Bulls do Jordan, e hoje o Jordan é uma
marca, né? Sim. E o tênis Air Jordan, o próprio Jordan, eu tô com a camiseta aqui, né, tem ele aqui e tal. Cara, o cara virou uma marca, assim, Sim, né? Então isso é inacreditável. Ele é a menina dos olhos, né, é da Nike, né? Exato, exato. Nike. Mas tem um boato que ele quase foi pra Adidas, né? Ele queria ir pra Adidas. Aí o pai dele falou, cara, vai lá, ao menos ouve a proposta. Aí sabe, né, como é que é, né? Ele sentou por 5 minutos, ouviu a proposta e assinou. Assinou. Deram um monte de dinheiro pra ele. Até hoje. Cara, eu tenho umas perguntas pra te fazer, que o pessoal tá aí de casa, caso não saiba, ultimamente esse cara se tornou uma enciclopédia, né, do Jordan e por conta do documentário também, né? Instigou, já gostava, mas instigou a mais, e hoje ele também entende bastante de basquete. Uma pergunta que eu queria te fazer, e que todo mundo aí, para entender um pouco mais, qual é a importância do Jordan pro basquete e pro esporte? Por que ele foi tão grande? Cara, assim, ó, pra começar, as pessoas gostam muito, em tudo que é lugar hoje em dia, as pessoas gostam muito de falar, o fulano é melhor, o ciclano é melhor, mas comparam épocas diferentes. Uhum. Só pra você ter uma ideia, o Bill Russell, ele foi campeão pelo Boston Celtics 11 vezes. Então ele é muito mais campeão do que o Michael Jordan. Mas o Jordan, ele entrou numa época onde as drogas rolavam solto dentro da NBA. Ele foi um cara que ele começou a mudar a profissionalização do basquete e do próprio jogador. Ele é um cara que vai lá buscar o Rodman. Quando o Rodman sai, a moda bicho, porque ele precisava de férias, ele vai lá buscar no hotel o cara, não, meu, tu vai ser profissional, vem jogar, vamos jogar e tal. Então o Jordan, ele é um cara que ele pregava muito a seriedade, aquele lance, e ele é um cara que é da plasticidade. O Air Jordan, né, que se fala, que todo mundo fala, uhum, é porque ele, num concurso de enterradas, ele pulou de fora, né, do garrafão, uma coisa inacreditável, só que é fruto de muito trabalho, e ele é aquele cara tipo Cristiano Ronaldo, incessante, e cobrava muitos outros. E também ele acabou virando essa marca, né? Os jogos de videogame, tu queria jogar com o Michael Jordan e tudo mais. E acabou que ele se aposentou, o Bulls não ganhou os títulos, ele voltou e o Bulls ganhou mais 3 títulos. Então assim, ó, ele era um cara que ele jogava, claro, Pippen do lado dele era incrível, mas ele é um cara que ele modificou a história do basquete. O basquete era transmitido para 60 países, hoje ele é transmitido para mais de 200. Então assim, é uma coisa completamente diferente, né? Ele foi então o cara que popularizou o esporte a nível mundial. É isso? Exatamente. Por exemplo, eu olhava na Band, eu olhava o Bulls, e eu gostava de ver aquilo. E é um esporte americano, nos anos 90, numa cultura que a gente não tem. Hoje, todo mundo para olhar o Super Bowl e tal. Na época não existia isso. Sim. Né? A gente não tinha essa cultura. Hoje em dia tu pode colocar no YouTube e rever as coisas. Naquela época não era assim, né? Então às vezes a pessoa olhava 6 jogos, 7 jogos do Michael Jordan e já se apaixonava. Sim. Imagina se a gente pudesse ver todos como hoje, né? É estilo, então, mais ou menos parecido com o que o Mike Tyson fez com boxe, né? Exatamente. Que as pessoas até achavam que era ao vivo, esperavam até umas 3, 4 horas da manhã. E era reprise, né? Porque já tinha passado. Exato. Mas na época, a gente criança não dava bola pra isso, queria ver a luta do Mike Tyson. Então... E o melhor é que a gente ficava até umas 4 horas acordado, e aí o Tyson ia lá e com 20 segundos dava uma porrada, não acabava a luta. É verdade. Sensacional. A carreira do Michael Jordan, né, Christian, foi muito conturbada. Mas ao mesmo tempo ela foi vitoriosa. Como que foi isso? Que conturbações foram essas que o Jordan teve? Cara, primeiro, ele ganhava muito, né? Ele foi evoluindo muito rápido. E com certeza o Bulls também, né, foi evoluindo junto. O Jerry Krause, que era o manager, né, que era o gerente da época, foi montando um time em volta dele. E com o dinheiro, nas horas vagas, o que ele fazia? Ele apostava muito. Mas isso não influenciava dentro da quadra, mas ele era um apostador nato. E isso que naquela época não tinha o Bet365, né?
Exatamente. Não tinha não, sitezinhos e tal. Mas ele apostava nas coisas mais aleatórias. E até a série mostra. Ele apostando com um cara que comandava ali no vestiário, que era um segurança, quem tocava a moeda mais longe. E ele apostando, tipo, $50 e tal. É uma coisa assim absurda. Então ele era um cara meio doente, que por conta dessas dívidas, o pai dele também era ligado com apostas, e aí um dia o pai dele foi encontrado dentro de um carro morto, né, assassinado. Foi por isso que ele se aposentou a primeira vez. Aí depois ele volta e tal, mas isso aí mexeu muito com ele. Então, assim, as apostas, né, foram algo que tomava muito tempo dele fora da quadra. Ah, tinha um viciozinho ali, então, um viciozinho saudável. Isso. Um viciozinho saudável ali, uma apostinha. Tinha pouco dinheiro pra apostar também, né? Pouco dinheiro. E também isso fez com que ele fosse um cara muito mentalmente... assim, ó, ele pegava tudo pra dar o troco, por causa desse lance de aposta. Então, teve um ano que ele não ganhou o MVP da final, MVP da Liga. Ele falou, eu não ganhei MVP, então eu vou ganhar o campeonato esse ano, que é para esses caras aprenderem com o que eles estão lidando. Então mentalmente ele fazia apostas com ele mesmo, então era algo até bizarro. Sim, e uma pergunta que não quer calar. Tu falou no início ali que o Bulls hoje ele é muito conhecido, né? Inclusive o Bulls ganhou ontem, né? Ganhou ontem. Ele tava perdendo, tava tomando um rodeão a hora que eu vi. Tava. E depois ele acabou ganhando. Finalzinho, Foi por 2 pontos de diferença, acho que foi, né? Foi. Detroit Pistons. Por que o Bulls nunca mais ganhou nada? Cara, aí nós temos uma grande coisa, que é o seguinte. O basquete, assim como o Mike Tyson, o Mike Tyson mudou o boxe, por exemplo, né? Com aquele lance da agilidade e do, né, de tu mudar o tempo. A gente tá falando do Jordan, e ele mudou um jeito de se jogar. Ele e o Phil Jackson, que foi o treinador da época. O Phil Jackson depois foi pro Lakers, foi campeão no Lakers, né? Então o Phil Jackson, ele tinha um esquema de se jogar que hoje não existe mais. E o Bulls, ele investiu muito caro em mudar todo o time na última temporada. E depois ele nunca mais conseguiu ter um Jordan, ou algo perto do Jordan. Uhum. Então teve, por exemplo, o Jimmy Butler, que ano passado foi finalista pelo Miami Heat, foi um baita jogador. Teve o D-Rose, que eles chegaram até as finais da conferência, mas o D-Rose se machucou, quebrou lá um pedaço lá do pé lá e tal, nunca mais jogou a mesma coisa. Então, agora tem o Zach LaVine, que é um baita jogador, mas acaba com médias de 40 pontos por partida, só que o time perde. Então é inacreditável, porque assim, nunca mais teve uma organização de time, né? Então com isso, por exemplo, a gente pode ver que um time não é só um jogador, né? Então a gente não pode falar do Michael Jordan sem falar do Pippen, sem falar do Rodman, que era um cara que mal fazia ponto, mas defendia pra caramba. Então o Bulls nunca mais teve essa unidade. Então basicamente é por conta disso. O meu amigo aqui, Lennon Haas, quer te fazer uma pergunta. Manda. É uma constatação e também uma pergunta. Tu falou do Chicago Bulls e Detroit Pistons que se enfrentaram agora. Não tem como falar do Jordan sem falar de Isaiah Thomas, sem falar da rivalidade, porque muito do que o Jordan foi na força da raiva por causa dos Pistons também. E, sim, inclusive, tem toda uma história do Isaiah ter ficado fora de uma seleção. E dizem, o Jordan nega, mas o Isaiah acha que foi o Jordan. Então eu queria que tu falasse um pouquinho dessa rivalidade entre Bulls e Pistons, Jordan e Isaiah Thomas. Então, um abraço aí, Leandro. Inclusive, cara, eu acabei de falar do Rodman, que era um baita defensor. O Dennis Rodman era dos Bad Boys, dos Pistons, que era uma seleção dominante no final dos anos 80. Por que era dominante? Porque eles eram altamente violentos, por isso que eram chamados de Bad Boys, né? E o Isaiah era desse time, né? E eles faziam o seguinte, era sangrar. Na época, a NBA, as regras da NBA foram mudando e tal, mas era muito violento, muito, nem se compara com hoje. Hoje, encostou na mão do jogador é falta na hora que ele tá
Então, na época, os caras, às vezes 3 caras prensavam o Jordan, assim, ó, era algo ignorante, assim. E sobre essa rixa específica, já caiu por terra a versão do Jordan, porque acabou vazando um áudiozinho aí, recente aí, que um áudiozinho, não é recente, mas recentemente ele vazou, do Jordan, de que ele realmente foi ele que pediu. Pediu não, ele falou assim, ó, se o Isaiah for, eu não vou. Né? Isso aí para aquela seleção olímpica que foi o Dream Team, onde teve, pelo amor de Deus, né, teve só feras jogando, e então o Isaiah Thomas tem essa mágoa, porque afinal de contas ele ficou de fora do maior time da história do basquete, né, por conta do Michael Jordan, que foi lá e podou ele, e o poder do Michael Jordan na época era esse, afinal ele era a estrela, né? O Isaiah era gigante, mas não tem como deixar o Jordan de fora de uma seleção. Tu falou naquela época que o basquete valia quase tudo, né? Era muita pancadaria. Era que nem a Libertadores nos anos 90. Exato. Penharol. Do pescoço para baixo é tudo canela, né? Na Libertadores valia tudo. Então no basquete não é diferente. Pra gente chegar aqui estamos chegando na reta final do programa e consequentemente deste bate-papo, né, sobre Michael Jordan. Michael Jordan é o maior jogador da história de basquete? Sim ou não? Eu não debato e nem discuto o lance do melhor, porque eu acho que cada época tem o seu melhor. Mas o maior, sem dúvidas, para mim vai continuar sendo o Michael Jordan, independente de quantos títulos o LeBron tiver, por exemplo. Uhum. Sabe por quê? Porque o LeBron ele só tá persistindo porque ele quer passar o Michael Jordan. É por isso que ele usa o número 23, inclusive. Quando ele chegou no Miami Heat, ele não pôde usar o número 23, porque o número 23, pelo Miami Heat, foi aposentado para o Michael Jordan, sendo que o Michael Jordan nunca jogou pelo Miami Heat. Aí pra tu ter a ideia do tamanho que é esse cara. E nós tivemos o Kobe Bryant, que também jogou com o número 23 por certo tempo, e que jogava imitando, assim, ó, até os trejeitos da boca, mordendo a língua, tudo igual. Procurem no YouTube, tem compilações de jogadas exatamente iguais. Hoje a gente tem o Stephen Curry, que é um cara que ele mudou totalmente o basquete com a bola de 3, né, do Golden State Warriors. Então, assim, é o maior de todos os tempos, por ser o mais representativo e o cara que fez a gente tá tendo esse papo hoje, sabe? Sim. Em 2021. Mas a gente não pode deixar, né, de lembrar Larry Bird, Magic Johnson, Hakeem Olajuwon, Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar, um gênio. Então, Oscar Schmidt, tantos outros. Mas o Jordan é essa marca, né, própria, tanto que agora até vai ter aí o filme do NBA Jam, aí, como é que é o filme o com Space Jam. Space Jam, os dois. O 2, o primeiro foi com ele, né, com o Jordan. O segundo o LeBron, né, sempre imitando, né, mas vamos lá. Sempre dando uma imitada. Mas, Christian, muito obrigado pela tua participação aí. Tá. Pô, valeu, meu querido. Eu que agradeço aí todos vocês aí, Leno, o Vicente que apareceu antes aí, um grande abraço. Xandão, meu querido amigo. Convido todos aí lá no nosso canal, lá no Blogbuster, lá, né? Que tem review da série, tem também bate-papo que a gente faz direto sobre cultura pop. Assistam The Last Dance, né? Quem quer saber um pouco mais sobre o Michael Jordan. E hoje à noite temos live no canal, se vocês quiserem acompanhar. Valeu, isso Christian. Aí. Até a próxima. Um grande abraço. Então, pessoal, vamos chegando ao fim do programa de hoje. Nosso primeiro programa, nosso primeiro TBT.